Olá, eu sou Tatiana Fedato, bem-vindos ao canal e ao Facebook novamente, atendendo a pedidos e um muito especial da Raquel, Gracinha, lá da academia. Beijo pra você, querida. Eu trouxe então um decorador. Então ele é o Luciano Monteiro, 45 anos, decorador há 7 e proprietário da Cecibon Decora aqui de São José. Vamos bater um papo com ele? Pois então, lhes apresento o Luciano Monteiro, da Cecibon. Boa noite. Grata, viu, por aceitar o convite. Eu estou muito agradecido mesmo. É uma super honra. Ah, e é muito legal, porque é tanta dúvida, né, que as noivas têm, que todo mundo tem. A gente quer... Bom, eu soltei a semana passada, se você não viu aí, o vídeo sobre decoração e sinestesia. Sim, eu vi, eu acompanhei. Você acompanhou. E é aquilo mesmo, exatamente, não é? Isso. A gente não pode ter só um contato rápido, ou telefônico, ou por e-mail com a noiva. Nós temos que nos encontrar. Quer no local do evento, quer no seu eventual ateliê, ou no seu depósito. A gente precisa se encontrar para sentir realmente o que ela precisa, para que ela veja com os olhos, com o nariz, com tudo, né? Isso. Com as mãos, sobretudo. Eu acho isso muito importante mesmo. Esse contato é super importante. Uma prévia antes, né? Olha, uma ideia, tal, a gente consegue mandar, mas para a gente fechar negócio, para a gente se adiantar no contrato, a gente precisa de um encontro pessoal. E preferencialmente no galpão ou no escritório onde a gente atende. Isso, perfeito. Então, se você não viu essa videodica Decoração em Sinestesia, vou deixar na descrição aqui, você vai caçar aqui no YouTube, no Face, você vai entender e vai concordar, e todos os decoradores concordaram, e é isso mesmo. Bom, então o Luciano Monteiro também trabalha na polícia? Eu sou funcionário público da Secretaria de Segurança já há um tempo, já estou na reta final para me aposentar. E aí eu percebi há um tempo atrás que eu ia me aposentar muito jovem. E aí eu pensei no que mais eu poderia fazer para continuar trabalhando e tal, enfim. E aí eu tive uma influência do meu irmão, que naquele tempo tinha um buffet, comecei a observar e tal, e acabei entrando para o ramo de decoração. E você tem e é bom, você é bom, eu te observo faz tempo. A gente tem acho que é quase a mesma coisa, eu comecei em janeiro de 2010. Eu sou um pouquinho mais jovem ainda que você, né? A gente começou, o nosso primeiro evento foi em julho de 2012, mas a gente já tinha começado a vender antes, né? A gente começou a primeira execução em julho de 2012. Legal. No aniversário da cidade. Que maravilha. Bom, Lu, o que você tem a dizer sobre os tipos de decoração? Quais são os tipos de decoração que existem? Inúmeros, né? Com o advento da internet, sobretudo, né? As meninas caçam informação de que elas possam estar e conseguem. Eu acho que há um divisor aí bem claro do que nós fazemos aqui no interior, que não seja capital, e você vai entender o que eu estou te falando, e o que é feito na capital, ou nas grandes capitais. Isso sobretudo, esse é o primeiro grande divisor que a gente encontra. Num segundo momento, eu acho que a gente pode aí falar de vários estilos, né? Clássico, contemporâneo, rústico, boho chique e tal, inúmeros estilos que vão sendo nomeados, né? A grande diferença que nós temos aí nesse divisor, que é estarmos no interior e não estarmos na capital, ou estarmos na capital e não estarmos no interior, é contar com fornecedores, contar com mobiliário, contar com fornecedores inclusive de arranjos florais, que muitos na capital fazem isso, são proprietários das suas empresas de decoração e ambientação de evento, mas eles acabam contratando floristas para fazer seu trabalho floral, enfim. Esse é o grande divisor. Aqui nós no interior temos que ter um pequeno acervo, pequeno mesmo, ainda que seja uma meia dúzia de mesa, uma meia dúzia de cadeira, uma ou outra peça para mesa de bolo. A gente tem que ter isso para poder oferecer para o mercado, porque a gente não consegue sair daqui de São José, só em alguns casos específicos, e ir para as grandes capitais ou para os grandes centros para trazer material novo, trazer mobiliário, trazer outros designers florais e tal, porque isso encarece muito o projeto. E a gente, acho que não é só exclusividade minha, mas deve ser aí de grande parte do mundo, a gente está poupando e quer ter um casamento legal, de bom gosto e tal, mas que caiba no seu bolso. Então aqui no interior a gente precisa fazer essa adequação. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas decoradoras que eu frequento o CEAGESP em São Paulo, e a gente acaba se encontrando nas madrugadas. E uma delas bateu no meu ombro e falou assim: parabéns, viu? Você tem meia dúzia de coisas e faz coisas lindíssimas, você é um herói. Nossa, obrigado! E um grande nome da decoração, um grande nome mesmo.
porque ela está sempre voltada para fazer grandes locações de praticamente tudo, desde tapete, de serviço de velas, de serviço de arranjos altos ou grandes árvores para dentro do salão e tudo mais. E ela só entra com a assinatura do projeto e com o conhecimento que ela teve nos cursos que ela se preparou. Nós aqui no interior, nós temos que nos adequar, porque assim, a gente não tem esse grande budget para ir nos grandes centros, trazer mobiliário, trazer serviço de tapete ou de velas que eu acabei de comentar, e simplesmente orquestrar o projeto. A gente tem que pôr a mão na massa mesmo. E isso é um grande divisor, que nos deixa aqui e os deixa lá. Entendi. E é regional, do Vale do Paraíba, você está falando? Daqui do Vale do Paraíba ou de qualquer cidade do interior? Eu creio que de qualquer cidade do interior. Se a gente observar os nomes dos decoradores, das grandes empresas, dos centros urbanos, né, das capitais, São Paulo, Rio, Minas, Belo Horizonte e tudo mais, a gente vai observar isso, que aqueles que estão concentrados na capital ou que são grandes expoentes, eles têm pouco. Muito pouco em seu acervo, porque eles preferem fazer locações e movimentar o mercado de alguma forma, ou preferem não ter essa responsabilidade, ou tem grandes parceiros para que os faça as suas vezes, né? E eles só orquestram realmente o projeto. Eles montam o projeto e locam. Exatamente. Tá. Exatamente. E aqui a gente tem que ter, vocês têm que ter isso fisicamente. Temos que ter. Até que ter um galpão aqui gigante com várias coisas, né? Com Não é tão aqui. gigante assim, é simples. Mas é grande. Mas ok, então tem essa grande divisão. Legal informar como isso aqui vai para o Brasil todo, né? Muito bom você tocar logo nesse ponto que já tem uma característica bem regional mesmo. Muito bom as pessoas saberem. E os estilos são N, mas quais são os que mais saem? Você falou do boho chic, do clássico, do rústico, do romântico? É como eu te falei, devido aí ao advento da internet, né, as pessoas deixaram de sair das revistas e tiveram acesso a tudo e a todos. Isso. E daí vieram os grandes casamentos nos campos, que são muito realizados no centro-oeste norte-americano, por exemplo, farm weddings, né, que eles fazem em grandes fazendas, mesas comunitárias imensas, isso falando do rústico. O clássico sempre vai ser o clássico, é eterno, então, né? o que é? Vamos explicar, porque às vezes a pessoa chega e fala, eu sou romântica, e aí tudo que ela olha, você fala, não, meu bem, isso não é romântico, isso é outra coisa. Então vamos lá, o que constitui, enquanto ele vai explicando aqui, vai aparecer as fotos que você mesmo vai mandar. O que é então romântico? Vamos por... Eu acho que românticos são todos, né? Todos vão estar preenchidos aí do romantismo do casal. Eu entendo mais assim, tem o rústico, que é bem dividido mesmo, né? O rústico, o clássico, o contemporâneo com linhas mais retas. Mas o rústico, ele vem mais presente com mobiliário em madeira, com detalhes em madeira, a gente usa mais, por exemplo, o suplás, a mesa de ratã e tal, porque confere essa característica mesmo de mais rusticidade, né? O clássico é o clássico eterno, de linhas mais retas, com espelhos, com tudo mais transparente. Com cores mais clean. Sim, provavelmente com flores em branco, normalmente, e por aí vai. E o romântico, acho que o romântico é tanto um como o outro, né? O que a gente tem visto muito agora, que a mim, sobretudo, eu me apaixono, é o bendito boho chic. Eu acho isso. O que é o boho chic? Maravilhoso, de todas as formas. O boho chic é uma mistura, assim, até como o próprio nome diz, né? Até meio boêmio. É tudo mais lânguido, tudo menos reto, tudo com formas... É a bendita sinestesia, né? Você vê as mesas de casamentos boho chic, que tem grandes expoentes aqui em São Paulo que o fazem, que tem curvas na mesa. Ela começa do baixo e ascende. Isso é muito interessante. E são móveis que tem movimento, movelaria com movimento. Exatamente. E não tem aquela concentração pareada, né? Você não vê os pares em mesa de doce. É tudo muito solto. Muito desigual, assim, nada arranjadinho. É uma bagunça calculada, na verdade, né? Tá. Quem está arquitetando isso precisa saber exatamente o que vai colocar para não pesar muito. Senão fica poluído, né? Exatamente, senão fica uma bagunça que ninguém entende. Então ele precisa ter essa curva. É como eu entendo, Entendi, né? Ter essa curva e tudo mais. Eu gosto muito. E ele também sai, falando dos arranjos florais, ele sai desses arranjos pareados e fica tudo mais solto na mesa, em normais grupos florais. Não é nada redondinho, não é nada com forma, ele é mais solto, mais leve. Mais despojadão. Bem mais. Que legal. Então nós temos o rústico, o boho chic, o clássico.
contemporâneo, que são linhas mais retas, né, para casamentos mais modernos, eu acredito. E os temáticos que aí... Aí é a sua imaginação. É a imaginação que vai além. Dar limite, com certeza. Você tem um estilo mais seu, mais próprio, do que você mais gosta de fazer? As noivas que já se casaram conosco, algumas voltam ainda, são nossos clientes, ou do infantil, ou porque a gente continua amigos, que eu não dou um follow em ninguém, continuo seguindo sempre para saber como é que tá evoluindo a família, né? Adoro ver os bebês nascerem, mas enfim, as meninas normalmente dizem pra mim, nossa, é tão bom quando vejo suas fotos de casamentos coloridos. É uma referência que eu tenho, um retorno, que eu tenho um feedback delas, né? Não sei por que elas dizem isso, mas enfim, eu talvez goste realmente de coloridos, mas eu gosto muito do bolo. Tá. Se eu pudesse, viveria disso, aí fazer um casamento em praia, em campo, com certeza, com toda a certeza do universo. E você escolheu, você escolheu ser decorador, assim? Como é que... Nossa, é tão pessoal, mas acho que vale a pena falar sobre isso. A minha família estava envolvida com buffet no passado, e eu os ajudava de alguma forma, ou trabalhava com eles de alguma forma, tal, para a entrega dos projetos, mas em termos de buffet. E no determinado momento da minha vida, eles falaram para mim, puxa, por que você não se lança no mercado, tal, talvez dê certo, você tem, imagina, você tem bom gosto e tal. Eu nem achava que eu tivesse tanto bom gosto assim, tanto que eu não me preparei, assim, não estudei arquitetura, não fiz nada relacionado à área. A experiência que eu tenho eu fui ganhando ao longo do tempo mesmo. Na prática, apanhando mesmo. E por acaso deu certo mesmo. A gente fez alguns projetos juntos, eu fiz alguns projetos juntos com esse buffet, que era da minha família. Depois nós assumimos rumos diferentes, que aí eu criei minha independência e fui vendendo e fui executando. Você tem uma marca, vocês que aqui acompanham, ou daqui pra frente vão acompanhar o trabalho do, você tem uma marca muito específica. Inclusive, quando alguém chega no escritório, eu indico, né, para os decoradores e falo, cliente, ó, este tem a sua cara, vai nele, que você vai gostar. Porque é bom ter essa característica muito marcada, né? E a gente vai construindo isso sem querer, né? Os outros que nos dão esse feedback, né? E aí no outro vídeo que eu falei, existem decoradores que trabalham com uma linha mais de ambientação, de cenografia, usam mais movelaria, outros mais flores. Qual é o seu estilo? Volto no nosso primeiro parágrafo, né? Que no interior a gente precisa atirar para todos os lados, senão a gente não sobrevive. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que o que a gente tem no nosso acervo, apesar de pouco, realmente é pouco, eu tô falando bem na boa isso, assim, não é um super acervo, o nosso acervo é limitado e tal. Mas o que nós temos é sempre ambos. Eu não posso simplesmente chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu vou fazer só decoração floral e eu não tenho cadeira, não tenho supply, não tenho cortina, não tenho sofá, tal. Não rola. Então, assim, pelo menos o público que a gente atingiu, que a gente acabou atingindo, né, eles vêm e pegam um todo. Então, se a gente vai para o salão, a gente coloca cortina, leva tapete, coloca móvel, eventualmente levamos mesa, cadeiras e arranjos florais, com certeza. Entendi, tá. E você é um tipo de decorador que você faz o que o cliente quer, independente se vai ficar feio ou não, ou você faz, mas avisa, ó, isso eu não acho que vai ficar bonito, porque tem a sua assinatura. A grande marca das nossas conversas, né, com as noivas, eu sempre digo isso pra elas, digo, olha, meninas, eu sou um viado nem sapatão, eu falo a verdade. Não fico dando volta, não. E isso eu falo em todas as reuniões, eu até vou te obedecer, se isso for uma condição sem a qual a gente não vai realizar seu casamento, mas eu não acho conveniente tal coisa, eu não acho legal tal coisa. Por acaso, né, hoje a gente teve uma pré-venda e a cliente falou assim, eu quero só arranjos baixos na cerimônia, blá blá blá. Eu digo, sim, lindo, né, lá na hora, mas e nas fotos? Como é que vai ser isso depois? Eu penso muito no depois, de verdade mesmo, Tati, de verdade mesmo, assim. O casamento vai passar, o tesão da festa vai acabar ali, né? Depois eles vão viajar, ainda vão procriar, vão ter filhos, graças a Deus. E aí 3 meses depois vem o álbum. E aí? E aí tá tudo rasteiro? Entendi. Então assim, a gente fala, né, pro cliente, olha, eu acho que é assim. Não, mas eu quero assim, beleza, então, tá. Você não toca mais no assunto, porque senão primeiro você vai perder a cliente, depois ela vai começar a ficar brava com você, né? Então, eu não sou decorador, ainda não, nem sei se vou me tornar. Você não é decorador? Calma. Eu não sou decorador, eu não sei se vou me tornar aquele que imprime só a sua própria assinatura no evento. Okay. É claro que nós temos, assim, eu estou na delicadeza de não citar nomes, porque não vem ao caso, mas você vai procurar fulana porque, putz, ela é fantástica, né? Não posso falar palavrão? Fantástica em tal tipo de decoração. Vou procurar ciclano porque ele
arrasa. Então, assim, eu não sou aquele decorador que vai ser contratado para apresentar o projeto que eu quero. Tá. Primeiro que eu não tenho preparo para isso, eu creio. E depois porque a gente precisa fazer em conjunto, né? Eu digo sempre para as minhas noivas, nós vamos fazer a 2, 4, 6, 8, 10 mãos no seu projeto. Para que a gente entregue um produto que você realmente espera. Isso, perfeito. Senão ela vai encontrar com a sua personalidade no casamento e não com a dela. O casamento não é meu, né? Ainda bem. E aí fica... né? E aí fica muito igual, né? Mas é um estilo, gente. Você decorador que pensa totalmente diferente, tá tudo bem, né? Aqui não existe o certo ou errado, existe características. Eu também penso assim, eu prefiro entregar os casamentos diferentes de acordo com cada perfil do que aquele quadrado tudo igual, mas que também a assessora que escolheu isso também tá tudo certo, cada um no seu quadrado, né? Maravilha. Vamos então para uma dica assim. Eu como dizer assim, que eu como decoradora sou boa assessora, então eu não entendo nada, mas o que eu pouco entendo, às vezes eu vejo que a noiva escolhe um buquê não muito adequado para aquele horário, às vezes é muito calor, e aí aquela flor não vai suportar, ou ela tem um estilo X e vai escolher a flor Y, e aí você fala, puxa, não combinou muito com o dia, com a noite. Essa consultoria você dá. Claro. Então vamos dar umas dicas. A noiva, hoje na moda, casamento no campo, né? Tanto a cerimônia quanto a festa, os casamentos cada vez menores, né? 150, 100 pessoas, casamento pequeno, mais intimista. Para casamento no campo, que tipo de flores, cores e estilo você sugere? Lógico que o rústico, né? Pra gente usar mais madeiras e tudo mais à vontade, tudo menos gessado, né? Eu acho isso legal. Eu sou suspeito, assim, é aquilo que eu te falei, né? Se eu fosse hoje me casar, vamos supor, vou me casar num lugar que me remete ao campo. Eu casaria com tudo super, mega, hiper colorido, que eu acho isso muito lindo. Me casaria durante o dia, porque eu acho a luz do sol uma bênção para tudo, para que a festa terminasse à noite e tudo mais, mas infelizmente não é bem assim, né? A gente tem que se adequar. A gente, voltando aí na primeira parte da sua pergunta, em relação a buquê, flores e tal, a gente faz essa consultoria assim, diz para aquela noiva que não é tão alta, que o buquê cascata não vai valorizá-la, por exemplo, que precisa ser um buquê mais espojado, diz para a noiva mais alta que ela precisa de um... Buquê cascata é aquele... que cai. Tá, dá para aparecer aí. Exatamente. Diz para então, aquela noiva... para quem é alta, para quem é baixa, não fica legal não valoriza, cascata. né? Não valoriza. Ele some, né? Ele vai se emendar com a barra do vestido. Claro, se ele é baixinho, mesmo coloca salto. Sim, para as noivas mais encorpadas, não estou dando adjetivo nem absolutamente nada para ninguém, mas as que são mais cheinhas, mais altas, tal, buquês que valorizem, que ele precisa aparecer na foto. As noivas às vezes falam assim, nossa, mas isso é muito grande. Eu digo, calma, filha, tem a foto ainda. Porque tem você, cabelo, maquiagem, todo vestido, porque ele vai só compor, ele não vai descompor. Ele também não pode sumir na foto, pode né? Sumir na foto. Ele tem que ser razoavelmente robusto. Tem que ser fácil de carregar e tudo mais. Bom, um monte de fatores que a gente vai entendendo, né? Antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando que algumas das vezes a gente está casando a noiva, mas aí tem o desejo da avó, tem o desejo da mãe, tem o desejo da sogra, tá? Então a gente tem, além de a função de decorador, né, de prestar esse serviço, de deixar a noiva bem à vontade, sem interferências externas, né, para que ela realize o seu desejo. Isso. E não só interferências externas da família que está ali querendo ajudar com toda o sentimento genuíno, mas que às vezes pode trazer um certo desconforto para a noiva, porque ela quer aquilo que ela viu não sei aonde, que também tem uma interferência externa. Sim. Porque eu vi no casamento de fulano, eu vi na internet, mas às vezes para ela aquele não é indicado, fica lindo para outra na internet, para ela não. Exatamente. Então você entra com essa consultoria. Sim, eu acho que é obrigação da gente, né, dizer, olha, ou então eu já fiz anteriormente e não deu certo. As meninas todas, 90%, digamos assim, né, chegam querendo achar benditas flores que elas vêm num outro site de fotos norte-americano que nós não temos na nossa produção. E se temos, custa, sei lá, uma fortuna, um ramalhete com 5 hastes. Então a gente tem que dizer, olha, essa flor a gente só encontra na América, ela não é produzida no Brasil, então façamos diferente. A gente tem essa obrigação, com certeza. Tem essa obrigação, isso mesmo. A gente tem locais aqui no Vale do Paraíba que, de novo, né, com a graça de Deus, a gente não faz casamento só em São José, a gente faz casamento nas cidades próximas, até porque elas são realmente próximas. Então a gente não precisa nem se chamar de destination wedding, porque, por exemplo, Jacareí aqui do lado, Taubaté aqui do lado, enfim.
Mas a gente já tem, hoje a gente já pode contar com outros prédios que tem linhas mais retas, que tem, enfim, uma pegada mais moderna, que também dá para a gente reproduzir. Quer o rústico, quer o contemporâneo ou clássico. Isso não vai alterar por conta do prédio. Eu acho isso bem legal de se dizer. Quando a sua cliente chega assim, vou me casar em tal lugar, fazenda fulana, tem que ser rústico? Acho que fica bem, mas não necessariamente. Mas dá pra mesclar, né? Dá, com certeza. Mas tem que ter um cuidado, gente, pra mesclar, porque, né, uma coisa que eu quase não entendo, mas eu vejo, que eu vi muito, há uns 3 anos atrás, mesclando o azul com o amarelo, não tinha isso. E eu já vi azul com amarelo mesclado horroroso e já vi um lindo, então tem que ter um feeling, um estudo ali, porque combinar cores. Eu não sei quanto aos meus colegas decoradores e as meninas e os meninos que estiverem vendo, mas azul e amarelo pra mim é praia, ponto. Interessante, tá. É praia, ponto. Tá. Não sei então da vamos onde. pra praia, falamos do campo. Agora, o que tipo de decoração e flores combinaria na praia? O que eu digo para as meninas que nos consultam através dos aplicativos de orçamento e tal, que elas chegam todas apaixonadas, eu quero uma cerimônia linda, falando de praia, com mosquitinho, que é o nome comum de gipsofila. Eu digo, então amor, mas praia quente, anjo, né? Vamos para as flores tropicais que vão aguentar, que vão suportar, que vai ficar tudo lindo e tal. Aí muitas delas refletem e acabam entendendo que realmente essa é a melhor solução. Na praia, eu entendo assim, né? Na primeira pessoa do singular. Quanto mais flores tropicais a gente puder usar, melhor. O que são flores tropicais? São as flores que são produzidas sobretudo aqui no Brasil, né? Quais são os nomes? Nossa, são tantas. Fala algumas. Helicone, estrelícia, pleomele, são flores de caules grossos que vão ter bastante água para suportar. Olha, gente, dica interessante. É, bem interessante. E o buquê vai na mesma linha. Sim. Mesmo que o buquê é feito, vamos supor, um casamento às 8 horas da noite, o buquê é feito ali 5, 6 horas da tarde, mesmo assim precisa dele até o final da festa. Precisa estar bonito. Porque você vai jogar ele, ou não. né? Mas de qualquer forma tem que estar inteiro. Então na praia é sempre essa linha mais suave, né? Mais despojada, porque a gente não pode exigir formalismo de quem, por exemplo, vai se casar com pé na areia. Isso. Eu já fiz casamento na Riviera de São Lourenço, que é o litoral, se eu não me engano, de Santos, ou... agora não vou me lembrar o nome da cidade. Mas enfim, que a noiva ofereceu rasteirinha para todas as convidadas mulheres, para que elas pudessem claro. andar à vontade. Porque o salto... Nada a ver. Então assim, a gente precisa ter essa preocupação. Isso. Eu acho isso bem legal, você adequar o contexto do casamento que está se realizando na praia, com o pé na areia e tudo mais, e deixar todos à vontade, né? Você não pode exigir o mesmo formalismo. De outra forma também, a gente já fez casamentos em fazenda, no meio do dia, antes do final do dia, que todos os homens casaram-se com suspensórios e com camisas de linho e calças de linho bem confortáveis, bem frescas e tal, sem a exigência do formalismo, do terno, do smoking, do fraco. Perfeito. Então já falamos do campo, da praia, cores e flores indicados para o casamento, que é o padrão, que é o que mais acontece. Padrão não, é o que mais é o mais comum, que é em salão de festa. Isso. Tipos florais, a gente poderia falar aqui uma entrevista só sobre tipos florais, né? A gente tem produtores que vêm nos entregar, tem vendedores que vêm nos entregar, ou fazemos diferente, ou vamos até os grandes centros aí que revendem, que são os centros de abastecimento, né, de flores. Eu tive a oportunidade, no momento aí da minha vida, de conhecer o entreposto do CEAGESP em São Paulo e fiquei encantado. São inúmeros boxes, mais de 600 boxes, com as mais variadas formas, cores e tamanhos. Nossa, um shopping para você, imagina. Maravilhoso. E não só isso, assim, você encontra tudo que você precisa. Só não vai encontrar aqueles tipos florais que a gente só vê naquelas fotos, né, gringas. Mas a gente encontra tudo mesmo, tudo das mais variadas formas e cores, alturas, tamanhos, para corte, vaso, de todas as formas. Isso não tem segredo. O armazenamento e o beneficiamento dessas flores para elas serem utilizadas em arranjo floral é uma outra história, totalmente diferente. Esse cuidado nós precisamos ter, e muito. Eu vi ali no galpão, daqui a pouco vai mostrar que você tem ali uma câmera fria que estava funcionando a 19 graus, as rosas, ali. Gente, o decorador, ele passa o orçamento muitas das vezes 1 ano antes, 2 anos antes. E como eu gravei no outro vídeo, tem que ter uma margem ali de mais e para menos, aquele percentual, porque a flor hoje está de um preço, daqui o ano está do outro.
E vale lembrar que flor é cara. Sim. Né? E você concorda que nem sempre, que não é porque... Que mais um? Só mais um, meu casamento é simples. Não significa ser barato, concorda? Sim. Um copo de leite, por exemplo, é uma flor barata, é uma flor simples e não é barata, não é? Na grande temporada dela é até bem ordinário, assim, né? Ordinário. A gente consegue comprar copo de leite a um preço bem bom, ele aparece no segundo semestre, de agosto. Mas tem flores que não são tão simples e é mais, não é? Então também temos simples com barato. Tem a bendita tulipa, né, que é a paixão nacional, por exemplo, das noivas. Elas aparecem só no começo do ano e elas não ficam fechadas como eles veem nas fotos, só se a gente fizer um tratamento com gelo, acondicioná-las num recipiente, esconder esse gelo para que ela permaneça fechada durante toda a festa. É arquitetura. Então por isso que eu falei para você, a questão de qualidade do produto que você compra até você usá-lo é muito importante. Se você não conseguir manter essa qualidade, não beneficiar a flor de forma que ela permaneça bonita, ela perde o vício, perde o brilho, cai, ela fica xoxa, fica fosca. Mas mesmo vocês comprando flores, tipo casamento é sábado, você sai para comprar flores o quê? Na quinta? Na verdade, quando a gente tem 1 ou 2 eventos, que é o que a gente consegue fazer, a gente normalmente recebe as flores na quarta-feira. E aí esse período de tempo é o suficiente para flor? Se você não tiver uma câmara fria, por exemplo, não acondicionar, grande parte dos decoradores, que eu creio, né, não tem essa possibilidade de ter câmara fria, mas eles têm que tentar mantê-las num ambiente menos insalubre. Provavelmente mais fechadinho, né, protegido da temperatura, numa água limpa, com o caule cortado, bem tratada, numa água que tem algum nutriente, alguma coisa para mantê-la. Nossa, olha gente, quanto cuidado especial. Não é simples assim, ir ali, comprar a flor, vir e fazer o casamento. E vocês compram em São Paulo, é isso? Nós temos, ou a gente vai até São Paulo, compra e traz o nosso, de alguma forma, ou o nosso revendedor vem aqui nos trazer. Depois do casamento, é bem legal isso, e a gente está indo para um caminho bom. Depois do casamento contratado, e a gente conversou com a noiva 530 vezes, né? E o casamento está desenhado. Na semana que precede, a gente conversa com os nossos floristas, que são os melhores, com toda certeza, né, para dizer para mim o que vai ser bom. Floristas, para explicar, são as pessoas especificamente para fazer os arranjos. É isso? Basicamente, a gente pode dividir as equipes que montam as festas em vários, né? Mas aqui a gente pode começar em 2. São montadores responsáveis aí pela localização, pela montagem mesmo do mobiliário. Localização é deixá-lo no local registrado. Descarregar o material. Exatamente. Tá. E os floristas que cuidam dos arranjos florais. Basicamente a gente tem isso. É claro que uns ajudam os outros, tá? Mas a gente tem esses 2 times, pelo menos nós aqui. E o decorador não precisa ser necessariamente florista. Ele pode ser só o autor do projeto, né? Eu, por exemplo, sou ótimo para gastar. Se você pedir para espetar uma flor, eu até vou, porque eu já me preparei, fiz cursos e tal, mas eu tenho muita dificuldade. Minha facilidade é vender, conversar com a noiva e entregar o projeto. Olha só que interessante. Isso não denigre, não me diz que é mais ou menos? Não, é só uma linha, perfeito. Eu me preparei, fiz cursos de workshops florais em São Paulo e tudo mais, mas eu realmente colocar a mão na massa. Você é bom em outra eu sou bom para comprar e vender. Com toda certeza. Entendi. Mas aí, voltando aí nos meninos, os floristas recebem as flores aí, por exemplo, numa terça, numa quarta-feira. Eles vão começar pelo mato, para depois beneficiar as flores. Beneficiar a flor, a rosa, por exemplo, ela não vem tão linda como ela é apresentada nas mesas. Ela vem cheia de espinhos, amarrada, com uma tela bem quadriculadinha para protegê-la, que marca todas as pétalas externas. Então, o florista, ou o auxiliar de florista, ele vai ter que pegar essa rosa, tirar os espinhos dela para que não os machuque, nem machuque ninguém. Tirar essa camisinha da rosa, tirar essas pétalas de fora, eventualmente assoprar para que ela fique um pouquinho mais gordinha. Isso rosa por rosa. Nossa, imagina! Assim, aí você pega uma Austroemeria, que é aquela flor que todas as noivas gostam também, que as pétalas são todas pintadinhas, parecem que foram feitas a pincel mesmo. Não manjo nada, eu como decoradora sou boa assessora, só conheço Jagger, a rosa e ainda bem, fica ela lá e eu cá. Tô brincando, né?
Mas as alças, às vezes elas vêm com os galinhos meio ruinzinhos na parte de baixo, precisa tirar, precisa cortar o caule para que ela consiga puxar água, cortar sempre em bisel. É uma história que não tem tamanho. Mas aí não se faz isso quando recebe a flor, é no dia do evento, que as flores vão... Não, é antes não, então. Nós aqui conseguimos, por conta da câmera fria, a gente consegue fazer igual com a China. A gente vai... Nós a primeira pessoa do plural, mas é no fácil, assim, os meninos, né? Preparam os arranjos florais, guardam na câmara fria e no dia do evento é só locomover. É só uma questão de logística no dia do evento. E o papo com o Luciano Monteiro foi longe, então a gente para por aqui e vamos continuar com a segunda parte, tem bastante coisa legal.